paz do Senhor, queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais uma explanação da aula de número 4 do nosso primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a paternidade divina. Queridos, acompanhando aí com a sua lição e com a sua Bíblia aberta, nós temos aqui o textuário desta lição, que se encontra em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura em classe encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 13 e a 16, que diz assim a palavra do Senhor: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, aqui nós temos alguns objetivos apresentados nesta lição. Primeiro objetivo, nós temos aqui compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Então, esse é um dos objetivos para nós estudarmos esse tema nesta aula. Segundo objetivo é reconhecer e confessar a Cristo como Filho, é evidência de filiação divina. E o terceiro objetivo é aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então, já passando para a introdução desta lição, nós temos aqui a introdução dizendo que nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então aqui, quando falamos aqui sobre a paternidade divina, eu quero que você preste bem atenção. A doutrina da paternidade de Deus revela que Ele é a fonte eterna de toda a vida. Deus não é apenas um ser transcendente e soberano, Ele é Pai em sua essência. E essa paternidade é revelada plenamente na história da salvação, manifestada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo, formando conosco uma relação íntima e transformadora. No presente capítulo, estudaremos como ele revela sua paternidade por meio da Trindade, na redenção e na nossa identidade como filhos de Deus. Veremos aqui que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada
em nós pelo amor, garantindo que nossa comunhão com Ele, capacitando-nos também a viver com fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. À luz das Escrituras, somos convidados a refletir sobre sobre a obra de Deus que gera e ama seus filhos. Então, essa reflexão aqui abordará 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a revelação da paternidade. Segundo, o reconhecimento de nossa filiação e a experiência do amor transformador do Pai. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o título, a revelação da paternidade do Pai. Você pode acompanhar aí com a sua lição. Primeiro ponto diz, definição de paternidade do Pai. A lição diz o seguinte: a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, né? O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, tá? E de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Então, podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Então, quando falamos aqui sobre a definição da paternidade do Pai, a lição aqui nos apresenta que a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Como fala em Efésios capítulo 4, versículo 6, ali diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Ainda acerca desse versículo, nós vemos que Diácono, ele destaca que Deus é sobre todos, isso é, soberano e supremo. Ele é por todos, isso quer dizer, seu poder emprega, né, emprega a igreja inteira, tá? Também ele é em todos, isso quer dizer que seu espírito habita na adoração diante do próprio trono eterno e em Cristo todos somos filhos do mesmo Pai celestial. Então, o Pai é a fonte eterna e absoluta de tudo quanto existe. Ele é o soberano criador, o princípio sem princípio, a origem da vida e da ordem e da redenção. Colossenses, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, o texto ressalta não apenas a unidade monoteísta, mas a distinção funcional entre as pessoas da Trindade. O Pai não é gerado, ele não procede de ninguém. João capítulo 1, versículo 18, ali diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai,
esse o fez conhecer. Então, essa passagem não apenas ela destaca a mediação do Filho na revelação do Pai, mas indica que o Pai está em eterna relação com o Filho. Tá? Aqui nós vemos que o Pai é quem gera o Filho. Como fala Salmos capítulo 2, versículo 7, ali diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A declaração não se refere a um nascimento temporal ou carnal, mas a uma geração eterna, como fala em Hebreus capítulo 1, versículo 5, né? Portanto, aqui ratifica-se que a geração do Filho pelo Pai é eterna, necessária e espiritual, não ocorrendo no tempo, mas na eternidade. Quanto ao Espírito, ele procede do Pai e do Filho, como diz João capítulo 15, versículo 26. Tá? Agora, observa que as propriedades pessoais atribuídas a cada um dos membros da Trindade são entendidas assim. O Pai é ingênito, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede deles. Tá? Assim, a doutrina da paternidade do Pai, inalterável e amorosa, sustenta a nossa fé em tempos sombrios. O Pai é o Deus soberano que gera o Filho eternamente e concede o Espírito como testemunho e guia. E essa verdade ali oferece consolo, oferece firmeza doutrinária para a vida cristã. Então aqui assim nós podemos destacar, né, o descanso na fidelidade do Pai, das luzes aqui que é de quem procede toda a boa dádiva, cuja paternidade é revelada plenamente na Trindade, como diz Tiago capítulo 1, versículo 17. No segundo ponto, nós vemos aqui a paternidade eterna do Pai. Olha o que a lição nos apresenta. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo foi Espírito. Então aqui nós vemos que Deus é Pai por toda a eternidade. A sua paternidade não teve início no tempo, mas é inerente ao seu ser. Deus Pai não se tornou Pai em um ponto da história, mas sempre foi Pai. Essa verdade rejeita qualquer concepção temporal ou subordinacionista. Pastor, o que é subordinacionista? O subordinacionismo ou o subordinacionismo, tá? É um conceito teológico herético que afirma que dentro da Trindade, o Filho ou o Espírito Santo são inferiores em essência ao Deus Pai. Essa ideia foi combatida e condenada nos primeiros séculos da igreja
especialmente nos concílios de Niceia, lá em 325 depois de Cristo, e também no concílio de Constantinopla em 381, por negar ali a plena divindade das pessoas da Trindade. Agora, eu acho interessante que quando olhamos aqui os subordinacionistas, né? A concepção temporal, os subordinacionistas da relação trinitária, afirmando que a relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo é eterna. Entendeu? Que mais? Essencial e ontológica também eles afirmam. Pastor, o que é essencial e ontológica? Na teologia cristã, especialmente na doutrina da Trindade, o termo relação ontológica refere-se à relação essencial e eterna entre as pessoas divinas. Explico. Isso quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é, no próprio ser Deus, entendeu? Então, em outras palavras, é a maneira como cada pessoa da Trindade se relaciona com as outras dentro da única essência, né? Ou dentro da única essência divina, independentemente da criação ou da história da salvação, tá? Charles Caudill, ali ele fala, a teologia básica, um guia sistemático popular para entender a verdade bíblica. Nós vemos essa edição atualizada em São Paulo, no Mundo Cristão, em 2012. Tá? Você encontra este comentário, tá? Então, sobre a essencial e ontológica. Agora, como afirma Agostinho, ele fala, o Pai é o princípio da divindade, melhor dizendo, da deidade. Tá? Na oração sacerdotal de Jesus, ele disse, e agora glorifico-me tu. Não, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Aqui nós vemos que este pedido alude à preexistência de Jesus. Então, aqui implica que a pessoa de Jesus, quer dizer, as naturezas divina e humana, e a obra expiatória eram uma conclusão passada na mente de Deus antes da criação. O texto ensina que o relacionamento entre Pai e o Filho é anterior à criação. Então, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Então, antes que o mundo existisse, já havia uma comunhão gloriosa entre o Pai e o Filho. Essa verdade, ela é ratificada no texto bíblico que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, o comentário bíblico, Bickle, ele explica que o Cristo, como o esplendor da glória do Pai, né, revela de forma perfeita a majestade de Deus. Ele é a expressa imagem da sua pessoa, ou, como diz na NVI, né, ali a NVI traduz a expressão ali exata do ser, do seu ser. Entendeu? Então implica dizer que o Filho possui a mesma essência do Pai. Logo, a paternidade do Pai
é anterior e independente da criação e da encarnação. Então, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, e também Hebreus capítulo 9, versículo 14. Aqui nós vemos, então, esta parte. O terceiro ponto fala aqui sobre o Pai gerou o Filho. A lição nos apresenta aqui dizendo que a geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isso é, compartilha da mesma natureza divina. O Pai gerou o Filho. Então aqui a geração do Filho não implica criação, como a lição diz. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, né? Se nós olharmos aqui, a lição fala em João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, tá? Também nós vemos o comentaristas lecionando aqui João capítulo 10, versículo 18, quando diz, e como Deus que dá vida a todas as coisas é o dono da sua própria existência, da mesma forma Cristo, que dá vida, ressuscitou a si mesmo para a vida através do seu próprio poder. Então isso significa que o Deus Pai é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica aqui dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Quando fala Salmos capítulo 2, versículo 7. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a expressão hoje te gerei não se refere a um tempo cronológico, a um tempo temporal ou criacional, mas se refere a uma realidade eterna. Quando Paulo ele aplica esse versículo a Cristo, referindo-se à sua filiação eterna e ontológica do ser divino e sua manifestação como filho ressuscitado e entronizado, quando ele fala lá em Atos capítulo 13, versículo 33. Assim, o filho e o pai possuem vida em si mesmo, isso é, compartilham da mesma natureza divina. João capítulo 10, versículo 30. Como declarou o concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo. O Filho de Deus é gerado, não feito, de uma forma substância, homousios, né, com o Pai. Isso significa que o Filho é igual, né, ao Pai, igualmente eterno, igualmente Deus. A geração eterna é a forma como o Filho se distingue do Pai sem deixar de ser Deus. Aqui trata-se de uma relação ontológica e não implica tempo, tá? Origem ou inferioridade, tá bom? João capítulo 1, versículo 1 nos dá essa refutação aqui, essa afirmação. O arianismo
defendido no século IV, afirmava que o filho foi criado no tempo e, portanto, inferior ao pai. Já o credo niceno rejeitou essa ideia e declarou: mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele é de outra substância ou essência, ou o Filho de Deus é criado. Eles são condenados pela Igreja cristã e apostólica. Tá? Então aqui nós temos o credo. Rejeitou essa ideia e declarou, tá? Esse texto aí, essa defesa apostólica aí. No quarto ponto, aqui temos: o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai. Testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Então, aqui nós temos, nesse quarto ponto, falando sobre o Pai nos concede o Espírito, acerca da procedência do Espírito, nós vemos Jesus declarando: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. Então aqui o Espírito é mencionado como uma pessoa distinta, não uma qualidade ou propriedade. O texto estabelece duas verdades. O Espírito procede do Pai. Isso quer dizer, no grego, ekporeu etai. Ekporeu etai, tá? Que é o verbo usado para indicar origem. E ele é enviado pelo Filho. Aqui nós temos no grego a palavra pempsei, que é do verbo pempo, né? O pempo, que indica missão. Então, Cristo também explicou lá em João capítulo 16, versículo 7. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. Essa declaração, tá? De João 16 e 7, está expressa de maneira negativa, tá? Ali diz: se eu não for, o Consolador não virá. Então, e de maneira positiva também, quando diz: se eu for, enviar-vos-ei. Aqui, Cristo parte aos céus com o propósito de enviar o Espírito Santo. Então, assim, a vinda do Paracleto depende, né, da partida de Jesus. Paracleto, Consolador. Quando olhamos o credo de Constantinopolitano, né, de Constantinopolitano, palavra meia complicada de falar, lá de 381 depois de Cristo, professa crer no Espírito Santo, no Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho.
Já Agostinho também reitera, quando ele diz, pelo testemunho das Santas Escrituras, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Agora, saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Quando olhamos o Espírito Santo, é o próprio Deus. Como fala Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Enviado para estar conosco para sempre, como diz João 14, versículo 16 e 17. Ele nos aproxima do Pai. Efésios capítulo 2 e 18 nos dá esse texto. Ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 e 16. E ele nos guia em toda a verdade, como fala João capítulo 16, versículo 13. Tá? No segundo tópico, nós vamos falar sobre reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro ponto fala, confessar a Cristo como filho. Tá? Ali a lição fala o seguinte, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, também está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce na carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu. Então, a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus não é apenas uma fórmula litúrgica ou declaração devocional. Não, trata-se de um ato espiritual com profunda implicação salvífica e trinitária. Quando a Bíblia fala lá, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Como fala 1 João capítulo 4, versículo 15. Em vista disso, reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, como diz a lição. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Então essa a confissão é uma ação do Espírito Santo, não nasce na carne, não nasce da carne, nem da persuasão humana. Paulo, ele assegura lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa confissão de fé em Jesus é, portanto, fruto da iluminação operada pelo Espírito Santo, e não apenas de convencimento intelectual ou tradição religiosa. Perman, ele leciona que ninguém pode expressar a sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem a iluminação do Espírito Santo. E por conseguinte, nós vemos que a confissão de Cristo como Filho de Deus é condição para a salvação, essencial ao novo nascimento
e é a reconciliação com o Pai. Então, reconhecer a filiação divina de Jesus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Como fala João 14:6. A filiação eterna de Jesus revela a paternidade divina. Aqui, somente em Cristo, o Pai é plenamente, somente em Cristo, o Pai é plenamente revelado. Tá? Ver o Filho é ver o Pai, pois ele é a expressão exata do seu ser, como fala Hebreus capítulo 1, versículo 3, né? O próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 9 até o 11, mas eu vou resumir. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Estou no Pai e o Pai em mim. Então, assim, reconhecer Jesus como Filho é reconhecer o Pai como fonte da salvação. Não há comunhão com Deus fora da mediação do Filho. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala isso. E essa dimensão pública da fé indica lealdade e pertencimento ao reino de Deus. Negar essa confissão é negar o próprio Pai. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, como diz a lição em João capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. A partir dessa verdade, confessar a Cristo é viver em comunhão com o Pai. A presença de Deus se manifesta continuamente na vida do crente que confessa o Filho, pois Deus está nele e ele em Deus. Como fala 1 João capítulo 4, versículo 15, né? Então, essa confissão, olha só, essa confissão não se limita à fala, mas é acompanhada de uma vida coerente, marcada por obediência, santidade e amor. O cristão é chamado a testemunhar publicamente sua fé, não apenas nos cultos, mas no dia a dia, como diz Mateus 10:32, né? O Espírito Santo lhe foi dado para confessar que Jesus é o Filho de Deus, como diz Atos capítulo 1, versículo 8. Já no segundo ponto, temos o título A Perfeição do Amor do Pai. A lição diz o seguinte: o amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filho legítimo. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. Então aqui, né? O amor faz parte da natureza do Pai. Se nós olharmos em 1 João, capítulo 4, versículo 16, ali diz: e nos conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Tá? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Ainda a continuação do versículo ainda diz: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.
Então aqui o amor é um atributo divino eterno. É a essência do Pai revelada em sua ação redentora. Deus não apenas ama, Deus é amor. E esse amor é entendido como vivência relacional, poder transformador e motivador essencial do plano da salvação. Aqui o escritor afirma, o escritor Orton, ele afirma, por definição, o amor é necessariamente compartilhado com outro. E o amor de Deus é um amor que fez que com ele doasse a si mesmo, tá? Nesse aspecto, a maior demonstração do amor do Pai foi a entrega de seu Filho unigênito, como diz João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, tá? Esse amor é sacrificial e redentor. Não é uma abstração sentimental, mas um ato histórico que culmina na cruz. Como destaca Perman, o Espírito manteve diante dele, ele está querendo dizer Cristo, né? As exigências inflexíveis de Deus. E o inflamou de amor para com o homem e zelo para com Deus, para prosseguir apenas, apesar dos impedimentos, da dor e das dificuldades para efetuar a redenção do mundo. Essa entrega é o coração do Evangelho, alimentando a experiência do novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, como resposta ao amor derramado, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus não espera ser merecido. Ele se manifesta de forma soberana, oferecendo salvação ao pecador. O amor do Pai também se revela na adoção dos filhos, como ali fala 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, o salvo é acolhido não como servo, mas é acolhido como filho legítimo com todos os direitos espirituais. E aqui nós vemos que essa adoção é mais do que jurídica. É mais que jurídica. Ela é relacional e afetiva. O escritor Antônio Gilberto, pastor, ele afirma dizendo que fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos antes da fundação do mundo. Portanto, ele diz, antes da existência do homem, isso exclui qualquer mérito humano e somente revela a graça infinita de Deus. Aqui, o amor do Pai é inquebrável. Nenhum poder, nenhuma circunstância pode separar o crente desse amor, como diz Romanos 8, 38 e 39. Mesmo em meio às lutas, o salvo, ele é guardado na certeza do amor que não falha. O amor do Pai não é apenas geral, mas é individual, é pessoal e é íntimo, voltado para cada filho que crê. Como fala João capítulo 16 e 27. Essa realidade se expressa em comunhão constante com Deus, em oração, jejum, adoração e experiências espirituais. Então aqui o amor do Pai é a fonte da nova vida. A salvação brota da abundância do seu amor. Efésios 2, 4 até o 5. Ali nós temos essa referência, tá? A redenção, meus queridos, é fruto desse amor que busca
alcança, regenera, sela e sustenta, tá? Sela e sustenta. Aqui, no terceiro ponto do segundo tópico, nós vemos as bênçãos da filiação divina. Olha o que a lição nos traz. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Tá? Então, as Escrituras aqui, ela afirma que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Aqui, 1 João capítulo 4, versículo 17, fala: nisso é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, essa declaração não apenas revela a natureza do amor de Deus, mas destaca a sua função libertadora da condição do crente escravo para filho adotado. O medo punitivo que antes o dominava é substituído pela confiança filial, gerada pela presença do Espírito, que testifica a adoção. Como diz Romanos 8:15, porque não recebeste o espírito de servidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Então, ratifica-se que o texto bíblico esclarece que o Espírito Santo introduz o crente em uma relação de adoção, não de servidão. Essa confiança estabelece a segurança da condição do salvo como filho de Deus. Aqui, o crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre e amado por Deus. Assim, o crente regenerado, embora consciente da realidade do juízo final, como diz Hebreus 9:27, não vive sobre terror, pois o amor aperfeiçoado pelo Espírito lança fora o medo. Lança fora esse medo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Essa confiança não anula a vigilância. O risco da apostasia, ele é real. Como fala Ezequiel capítulo 18, versículo 24. E também Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Tá? Portanto, então, a segurança do crente não é licença para pecar, mas incentivo para permanecer no amor e na obediência, como diz João 15, versículo 9 e 10. Paulo, ele ensina que o selo do Espírito aponta para propriedade e segurança. O selo testemunha a filiação do crente e extingue o medo da condenação. Ele é a garantia de que a herança prometida será
recebida. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz isso. Assim, então, o verdadeiro amor, aperfeiçoado pelo Espírito, remove o medo punitivo, pois 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Vamos para o terceiro tópico, que tem o título A Experiência do Amor do Pai. Primeiro ponto aqui apresenta: o amor é aperfeiçoado no crente. Olha só que interessante, a lição fala o seguinte: o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Essa obediência, prática a palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Aqui, o aperfeiçoamento do amor na vida do crente é obra do Espírito Santo. A lição ela fala que guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. E isso nos traz aqui um contexto na Bíblia. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 5, ali diz, na Almeida Revista Atualizada, fala: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então a obediência às Escrituras revela um amor genuíno e em maturação. Jesus afirma que o amor verdadeiro é demonstrado por obediência prática aos seus mandamentos. Aqui o crente que ama é amado pelo Pai e pelo Filho e cresce em obediência e guarda a palavra, como fala João, capítulo 14, versículo 21. Então a obediência, portanto, é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Então não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. E ainda diz: a cada ato de obediência, o amor de Deus é fortalecido na vida do crente. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, esse versículo aponta que a obediência revela o caráter de um cristão. Além disso, mostra a condição moral e espiritual do amor do homem interior, bem como é um indicador do grau de confiabilidade de alguém. João, ele declara em 1 João capítulo 5, versículo 3, que os seus mandamentos não são penosos. Significa que o Espírito transforma o coração do salvo, de modo que a obediência se torna algo natural e não um fardo, né? Como fala Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 25. Então essa vista aqui, em vista disso, o crescimento espiritual ocorre
na medida que o crente amadurece. É a partir dos pequenos atos que acontece a grande consolidação do amor. Aqui, assim, reitera-se, né, que o amor divino é amadurecido e solidificado pela presença ativa e contínua do Espírito Santo na vida do crente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Assim sendo, aqui o cristão, ele deve viver de maneira tal que a prática aprofunde a realidade do amor de Deus. E sede, aqui, como diz Tiago capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Enganando-vos com falsos discursos. Esse versículo trata da fé diante das provações, das tentações e do ouvir da palavra. Descreve aqui a importância da obediência, a obediência ativa, e não apenas da escuta passiva da mensagem cristã. Refere-se a uma fé não aparente, mas autêntica. Quando olhamos, Moody, ele enfatiza que o cristianismo é uma religião de ação. Por mais importante que seja o ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir-se ao ouvir. Ser apenas ouvinte é uma forma de engano próprio. Então, refletir Deus no mundo por meio da obediência da palavra é ser aperfeiçoado no amor. Como fala Mateus 22, versículo 37 até o 40. Amar o mundo é incompatível com o amar a Deus. Rejeitar o sistema mundano é evidência de amor aperfeiçoado a crescente compromisso com o Pai. Tá? 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. No segundo ponto, do terceiro tópico, aqui nós vemos o amor é a marca dos filhos de Deus. A lição diz o seguinte: o amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O amor conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus, aqueles que ainda não o conhecem. Tá? O amor é a identidade dos salvos. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor de seus filhos. Então, 1 João capítulo 4, versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nesse texto, o amor é evidência da presença de Deus. Deus é espírito, como diz João capítulo 4, versículo 24. Deus é invisível, mas seu amor é tornado visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Jesus ensinou que os cristãos deveriam amar uns aos outros e, fazendo assim, seriam conhecidos como seus discípulos. Como diz João capítulo 13, versículo 35. Esse mandamento do amor não era novo, porque algo parecido já fora dito antes. Como diz em Deuteronômio 6 e 5 e Levítico 19 e 18. A sua novidade está relacionada com um novo padrão de amar o próximo. Jesus ordenou que os cristãos amassem uns aos outros.
como diz João capítulo 13, versículo 34, ele diz, como eu vos amei. Então, o padrão de amor foi redefinido. O amor de Cristo se torna a nova medida agora. Carson, ele leciona que não somente o padrão é Cristo e o seu amor, mas que isso, ele é um mandamento designado para refletir o relacionamento de amor que existe entre o Pai e o Filho. Como fala João capítulo 8, versículo 29, né? 29, depois João capítulo 10, versículo 18, João capítulo 12, versículo 49 e 50, João capítulo 14, versículo 31 e também João capítulo 15, versículo 10. Então, quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus, aqueles que ainda não o conhecem, tá? João apresenta um contraste moral e espiritual que divide a raça humana em dois grupos. 1 João capítulo 3, versículo 10 fala, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, biblicamente, o exercício do amor é o critério visível de quem realmente conhece a Deus, tá? O amor entre irmãos é prova pública de filiação divina. O amor é a essência da regeneração de um pecador, como fala 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, a unidade e o amor entre os discípulos cooperam como sinal para os incrédulos. João, capítulo 17, versículo 21, ali diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E acrescenta ainda, no versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, essa oração de Jesus pela unidade dos discípulos serve como testemunho eficaz de que ele foi enviado por Deus por amar os pecadores. A comunhão entre os irmãos prepara o coração do mundo para receber o evangelho, tá? Mercê disso, né? Os cristãos, como filhos regenerados, são chamados a refletir, por meio de suas atitudes, a palavra e palavras e ações, né? O amor santo e redentor de Deus diante do mundo. Então aqui, a conduta visível do crente deve tornar realidade o amor invisível. Tá? O amor de Deus se manifesta no mundo por meio do comportamento de seus filhos. 1 João 4,12. Viver em amor, portanto, não é apenas um imperativo ético, mas uma evidência clara de que fomos transformados por Deus, como fala 1 João capítulo 3, versículo 14. E além disso, o amor fraterno é uma testemunha silenciosa e poderosa ao mundo, tá? Mateus 5 e 16. No terceiro ponto, ali diz, fomos amados primeiro. A lição fala, a essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós os amamos porque ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus.
Essa verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus e ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Tá? Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Então, aqui nós temos a essência da vida cristã, está fundamentada no amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19 fala, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Significa que a vida cristã tem como alicerce, como diz a lição, o fato de que Deus amou os pecadores independentemente de qualquer obra humana. Revela aqui que a salvação, também a fé e a capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Tá? Amor lá, falado lá em 1 João capítulo 4 e 10, tá? Não é uma recompensa meritória, mas um sacrifício motivado por amor. Então, pecadores são amados por Deus antes de qualquer movimento pessoal em direção a Ele. Efésios 2, versículo 4 e 5. Então, o ser humano foi amado no pior estado possível. Isso quer dizer, em pecado. Romanos 5, versículo 8 fala: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Refere-se aqui à substituição vicária, né? Cristo morreu em lugar dos pecadores, assumindo o juízo que era devido aos transgressores, como fala Isaías 53, versículo 5, e 2 Coríntios 5 e 21. Aqui nós vemos que a morte de Cristo é tanto sacrificial, tanto sacrifício redentor, como prova de amor de Deus. Não obstante, somente pelo Espírito o crente consegue amar a Deus, ao próximo e até os inimigos. Como fala Romanos capítulo 5, versículo 5. Antes da redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor, como diz João capítulo 15, versículo 13. E desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a este amor imerecido. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos para a conclusão desta lição. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo. Amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Então, aqui nós vemos que a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta, né? Ação conjunta com a Trindade, na Trindade, né? Da Trindade aqui. Então, a lição termina dizendo que a nossa identidade como filho, a nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. A primeira questão é o seguinte: o que significa a expressão "o Pai gerou o Filho"? Resposta: significa que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, não criado, possuindo a mesma essência divina. Segunda questão:
O que significa reconhecer a filiação divina de Cristo? Resposta: é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o único acesso legítimo ao Pai. Terceira questão: qual a relação entre a nossa filiação a Deus e a preservação da salvação? Resposta: o amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação, embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação. Quarta questão: qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus? Resposta: guardar a palavra de Deus. Quinta e última questão: de que forma os cristãos tornam visível a humanidade, o amor de Deus? De que forma os cristãos tornam visível à humanidade o amor de Deus? Resposta: vivendo em amor mútuo, tornando visível o caráter de Deus ao mundo. Então, aqui terminamos mais uma lição, lição 4, tá? A paternidade divina do nosso primeiro trimestre de 2026. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho, deixe aí seu comentário, a sua colocação, né? Você aluno, você professor, que este estudo venha servir de elevo espiritual para a sua vida e ministério. Amado Deus, te agradecemos por esta aula, Pai. Te agradecemos, Deus, por mais esta palavra que veio ao nosso encontro, Senhor. Que nós aprendemos, Deus, que Tu nos amaste primeiro. Pai, abençoa, Senhor, a cada um que estará aí estudando, usando este vídeo. Deus, que esse estudo, Senhor, venha ser usado, venha ser para abençoar vidas, Pai. Edificação de vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.